decidiu que vai investir no mercado financeiro? Então, defina agora o seu perfil de investidor. Aliás, essa será a primeira exigência que a sua corretora de investimentos irá te pedir, te exigir, que você defina o seu perfil de investidor. E você sabe por que isso é tão importante? Bem, para responder esta pergunta, a aula de hoje trouxe detalhes dos 5 perfis possíveis de investidor no mercado financeiro. Fica aí, porque a gente volta em segundos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. Pois é, pessoal, uma das coisas mais importantes no início como investidor no mercado financeiro é você saber em qual perfil de investidor você se encaixa. E é justamente pensando nisso que nós preparamos essa aula. E você sabe qual é a importância disso? Olha, imagine aí, mercado financeiro, deve haver vários tipos de investidores, verdade? Certo. Imagine também que cada um desses tipos de investidores tem características e tem perfis bastante distintos, sobretudo em relação ao risco que ele pode ou não correr. Tá certo? Bem, então isto é fundamental, porque na hora que você escolhe o seu perfil, você acaba ajudando a determinar quais são as estratégias de investimentos que podem se adequar a esse perfil, levando em consideração esses 3 fatores aí. Primeiro, quais são os seus objetivos financeiros enquanto investidor? Até onde você quer chegar em termos de ganhos, de investimentos, certo? Segundo, qual é a tolerância, né? Quais tolerâncias você tem possibilidade, né, de correr riscos para conseguir os seus ganhos, os seus objetivos. E terceiro, né, quanto tempo, qual é o horizonte de tempo, o horizonte temporal que você pretende deixar os seus investimentos ali? Quando é que você pretende resgatá-los? É isso. Então, esses fatores aí são muito importantes. E agora, nós vamos falar dos 5 perfis mais presentes no mercado financeiro. Qual é o primeiro perfil? O primeiro perfil é o perfil do investidor conservador, tá certo, pessoal? Então, esse perfil conservador prioriza a segurança do próprio capital acima de tudo. E tem como características em termos de aversão, não é? De aversão a risco, ele prefere, por exemplo, evitar risco, evitar perdas de qualquer maneira, tá certo? Mesmo que isso signifique abrir mão de ganhos mais elevados. Os produtos preferidos desse tipo de investidor são títulos de renda fixa, como CDBs, Tesouro Direto e fundos de investimentos de renda fixa. O horizonte temporal dos seus investimentos gira em torno de médio a longo prazo, com foco na acumulação de patrimônio ou do seu patrimônio de forma segura. E as expectativas de retorno ou de ganho são moderadas, tá certo? Porque estão muito alinhadas ao objetivo de preservar o seu capital, portanto, lá. O segundo tipo de investidor é o moderado ou a moderada, se você for mulher, tá certo? E ele busca o quê? A tentativa de equilibrar segurança
com a disposição de assumir riscos para alcançar retornos maiores. Quais são as características? Características em termos de aversão ao risco. Moderada, tá certo? Aceitando uma certa volatilidade, tá certo? Em troca de melhores rendimentos. Os produtos preferidos desse tipo de investidor, de investidora, além da própria renda fixa, o moderado também investe em ações, fundos multimercado e ocasionalmente em ativos no exterior. Qual é o horizonte temporal dos seus investimentos? De médio a longo prazo, com uma abordagem equilibrada entre risco e retorno. Quais são as expectativas de retorno? Moderadamente altas, com a expectativa de um crescimento significativo do patrimônio ao longo do tempo. Esse, portanto, é o segundo tipo. E qual é o terceiro tipo de investidor ou perfil de investidor? É o agressivo ou a agressiva. Esse tipo de investidor tem como características em relação à aversão ao risco, né? Ele se arrisca muito, tá certo? Então a aversão é altíssima em termos de ele se lança, na realidade, ele se lança bastante aos riscos. Não tem medo, não, né? Com a aceitação de oscilações muito fortes, tá certo? Com valores maiores de investimento, em busca, claro, de ganhos maiores. Os produtos preferidos são ações, são opções, fundo de ações, fundos imobiliários, criptomoedas, investimentos em startups e mercados emergentes, tá ok? O horizonte de tempo, o horizonte temporal de seus investimentos é longo prazo, com foco na acumulação de capital e crescimento agressivo mesmo dos seus investimentos. E a expectativa de ganhos, de retorno, são altíssimas, tá certo? Com o objetivo de multiplicar o capital investido em um período determinado. Portanto, este é o terceiro tipo. O quarto tipo é o investidor especulador, que busca maximizar seus retornos, mesmo que isso signifique correr maiores riscos. Quais são as características? Em termos de aversão a risco, muito alta. Eles se lançam mesmo sem temor, tá certo? Com foco em operações de curto prazo, tá bom? Isso aí é o pessoal que gosta de investir naquele tipo de operação de trade, né? Assim, né? Sem se duvidar. Os produtos preferidos são as ações de empresas em situação especial, derivativos, criptomoedas, commodities, e trading de alta frequência. O horizonte temporal de investimentos é curto prazo, com a intenção de realizar lucros rapidamente, tá certo? É, é, vamos lá. E a expectativa de retorno? Muito alta, muito alta mesmo, com a possibilidade de ganhos expressivos, mas também de perdas significativas. É o popular day trade, aquele pessoal que faz day trade sem digamos, tutubiar, tá certo? E o quinto e último tipo ou perfil de investidor é o socialmente responsável. Este tipo de investidor preocupa-se não apenas com o retorno financeiro, mas com os impactos socioambientais dos seus investimentos. Quais são as características principais em termos de aversão ao risco? É variável, né? Dependendo dos objetivos pessoais e da causa em que ele ou eles acreditam. Quais são os produtos preferidos?
fundos de investimentos socialmente responsáveis, ações de empresas que praticam ESG e investimentos em energias renováveis e projetos, tá bom? O horizonte temporal dos seus investimentos geralmente é de longo prazo, alinhado ao impacto sustentável, e as expectativas de retorno de ganhos estão alinhadas com a emissão ou a missão de sua causa, não é? Com a missão de causar um impacto positivo, mas com a expectativa de retornos competitivos, tá certo, pessoal? Então, esses são, portanto, os 5 tipos, tá bom? Os 5 tipos, portanto, de perfis, né? Em qual deles você se encaixa? Você tem aí essas possibilidades de refletir, de pensar direitinho em qual desses você se encaixa mais, tá certo? Esse era o propósito da aula, te ajudar, primeiro, a entender a importância de definir o seu perfil e, segundo, te ajudar a determinar em qual deles você se encaixa, tá certo? Então, com esse propósito, a gente, portanto, chega ao fim dessa aula, já agradecendo pela sua paciência e esperando que essa aula tenha te ajudado. E pedindo também que, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Marque aí o sininho para receber todas as aulas novas assim que elas forem lançadas aqui no YouTube. Compartilhe nossas aulas, né? Curta, né? Dê um legal aí pra gente, pelo amor de Deus. E faça seus comentários, faça suas críticas, se for, né, oportuno, tá bem? No nosso canal, lá no Instagram, nós sempre, digamos, estamos paralelamente postando alguma coisa que tenha a ver com as aulas que a gente divulga aqui no YouTube. E lá no nosso site, né, você pode ler uma matéria extensa, né, por extensa, é claro, uma matéria jornalística, em que a gente trata do assunto da aula. Por exemplo, essa aula de hoje vai ter com certeza uma matéria lá já prontinha para você, tá certo? Então era isso que eu queria falar. Te agradeço e espero que você possa ter aproveitado alguma coisa dessa minha aula. Muito obrigado e até a próxima.